Porque não são poucos os textos da Bíblia que nos fazem entender o real valor da profecia na vida neotestamentária. Mas também, queridos, nós precisamos saber colocar as coisas no seu devido lugar. E aqui está falando um que recebeu pela misericórdia do Deus Todo-Poderoso esse dom, o dom da profecia. Mas se a gente fosse apegar à palavra profecia, profetizar é aquele que fala em nome de Deus. Então, todo pregador ou todo aquele que está pregando a palavra de Deus está falando em nome de Deus, ou seja, está profetizando. E nós queremos diferenciar sobre isso, por quê? Porque muita gente confunde, só para a gente poder dar esse pitaco abençoado. Algumas pessoas dizem assim, os profetas foram até João Batista. De fato, né? De fato, quando a gente entende por antiga aliança, a gente entende que quando João Batista ainda era vivo, ainda era antiga aliança, porque o véu do templo ainda não tinha sido rasgado, Jesus ainda não tinha morrido, ressuscitado. Só depois que Jesus morre e ressuscita é que a nova aliança é firmada. Só que após isso também Deus levantou outros profetas. Deus levantou outros homens, outras mulheres que falaram em nome do Senhor, não somente pregando a palavra de Deus, propriamente dito, como também entregando da parte de Deus recados. E para isso, Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele deixa bem claro sobre a questão da profecia, sobre a questão das visões, das revelações. Então tudo isso consta na nova aliança, ou seja, no Novo Testamento. Então os profetas, como alguém dizia, está errado, os profetas não profetizaram apenas até João. Não, depois disso Deus continuou usando homens e mulheres com o dom da profecia. Mas para a gente poder entender essa situação e não ficar apegado a isso, porque, veja bem, como eu falei para vocês, né, gente? Pela misericórdia infinita de Deus, Deus me deu este dom extremamente árduo. E eu confesso sempre a vocês, eu tenho muito medo, tenho muito temor no meu coração. Porque, queridos, você pode estragar a vida de uma pessoa se você entregar um recado completamente equivocado por aquilo que o teu coração está sentindo. Por isso que a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Ou simplesmente você pode estar completamente equivocado quando você fala aquilo que não é de Deus. Então a gente precisa estar muito inteirado na palavra de Deus, buscando a palavra do Senhor, buscando em jejum, em oração, buscando em consagração, para a gente não fazer besteira, para a gente não estragar a vida de ninguém e para que as pessoas possam realmente entender que quando Deus usa alguém aqui nesta terra com visão, revelação, ou uma palavra profética, uma palavra de revelação, é para que aquilo seja cumprido. Não são palavras jogadas ao vento, ok? Então, nós precisamos ter essa certeza. E o texto deixa claro para a gente porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Então, para a gente começar a entender isso, o texto aqui, ele fala sobre os profetas, tá? E a profecia. Para a gente poder entender, existem os profetas e existe a profecia. Quem são os profetas dos tempos atuais ou do Novo Testamento? São todos aqueles que falam em nome do Senhor. Deus, então, também para esses profetas, para essas pessoas, para mim, para você que fala em nome do Senhor, você é um profeta. Pastor, mas eu não tenho dom da profecia. Aí sim, Deus dá para todos aqueles que pedem, para que clamam, ou aqueles a quem Deus quer dar, o dom da profecia. O profeta Joel fala que nos últimos dias as pessoas teriam visões, sonhos e profetizariam, ok? E é o que está acontecendo. Então Deus pode revelar e falar através de revelações por sonhos ou por visões. E quando a gente fala de visão, a gente fala visão mesmo, tá? Porque a revelação é aquilo que vem na mente, é um filme que passa na mente, mas a visão não. A visão é mais do que um filme na mente, é mais do que uma visão na mente, é algo que você enxerga, literalmente, tá? E propriamente dito a palavra profética, ou seja, quando alguém abre a boca e inspirado, tá aqui, ó, e inspirado pelo Espírito Santo, revela ou fala para alguém aquilo que Deus quer, ou seja, enfim, abre a boca e diz assim, diz o Senhor, inspirado pelo Espírito Santo. Tá bom, gente? Só para a gente poder entender. Bom, o que acontece? Por causa disso, hoje, e não é de agora, nós temos pessoas, homens e mulheres, que,
E o ser humano é assim, gente. O ser humano ele é curioso por natureza. Amados, eu falo isso por experiência própria. Quando eu pastoreava, mas não muito quando, engraçado, depois que eu fui sagrada pastor, mas antes de ser sagrada pastor, obviamente eu galguei os passos, né? Como diácono, como evangelista missionário, enfim. E a gente orava, né? E eu participava, como eu tinha esse dom, como eu tenho esse dom da profecia, a gente orava as pessoas. Particularmente, queridos, eu nunca gostei de me apresentar como um profeta ou como aquele que estava ministrando, orando, para que as pessoas pudessem vir para nós para pedir alguma coisa, porque, gente, o ser humano ele é curioso. Então, a tendência é que o ser humano, como curioso que é, em vez de se deixar à disposição de Deus, buscar Deus por buscar. Porque, veja bem, queridos, as pessoas às vezes fazem da igreja como se fosse uma cartomancia, um lugar de adivinhação. Pode ver, gente, quando a pessoa sabe que em determinada igreja tem algum tipo de profeta ou pessoa que é usada por Deus, a pessoa às vezes não tem nem compromisso com Deus, não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com a palavra e só vai lá para poder ver se houve alguma coisa. Mas a pessoa também foi na cartomante, a pessoa também foi no centro espírita, a pessoa foi no centro de mesa, a pessoa foi no vidente, a pessoa foi... E ela procura... Eu conheci um monte de gente assim, que não somente vinha para a igreja só para poder ver o que estava acontecendo, ia para outros lugares. Ou seja, vinha tentar ouvir a voz de Deus e ouvir a voz do diabo. Isso não foram poucas vezes que aconteceu. Então, eu nunca gostei dessa história da pessoa faz uma fila para você orar e aí quando você termina de orar, a pessoa fala assim: Deus não falou nada não? Isso para mim era péssimo, sempre me soava com uma coisa muito péssima. Ou seja, por mais que a Bíblia diga, e a Bíblia nos fala acerca da profecia que edifica, que é para edificar, para exaltar e para consolar, a gente precisa entender que a primeira profecia, ou seja, se profetizar é aquele que fala em nome do Senhor, eu estou profetizando agora, porque eu estou falando em nome do Senhor, estou ministrando a palavra de Deus, então eu estou profetizando. Então, esta profecia, ela está trazendo, via de regra, edificação, exortação e crescimento. E consolo, né? Porque a profecia consola, edifica e exorta. Então, via de regra, esta palavra que eu estou agora ministrando tem que edificar, tem que consolar e tem que exortar. Edificação, fazer crescer na fé. Consolar, tratar pelo consolo e dizer: olha, calma, vai dar tudo certo, tranquilo, estou no controle. E exortar é chamar a atenção para o que é certo, chamar a atenção, corrigir para o que é certo. Porque às vezes as pessoas entendem exortar como exortar é brigar. Não, exortar é falar assim: ó, não é por aí, é por aqui. Não, olha, não é por lá, é por cá. Então, é assim, isso é que é exortar. Não é brigar, não é chamar a atenção. Tá bom, gente? Quando a gente então lê esse texto e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Isso aqui foi quando os apóstolos estavam com Jesus, tá? E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Mas o que o apóstolo Pedro está falando aqui pelo Espírito Santo, a não ser que estudemos a Bíblia? Porque Pedro está falando aqui dos profetas, ou seja, ele está falando aqui da palavra. Ele não está falando aqui de outras pessoas além daqueles que estão contidos naquilo que estamos pregando hoje. Quando Pedro fala dos profetas, ele fala da própria palavra. Ele fala, obviamente, ele está falando aqui de Daniel, ele está falando aqui de Ezequiel, ele está falando de Amós, ele está falando de Ezequiel, ele está falando de Jeremias, ele está falando de Isaías, ele está falando de Abacuque, ele está falando de Sofonias, ele está falando de Ageu, ele está falando de Zacarias, ele está falando de Abacuque, ok? Ele está falando dos profetas, ele está falando de Jonas, ele está falando de Joel, está falando de Naum. Quando Pedro fala aqui, né? E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos,
como a luz que alumia um lugar escuro até que o dia esclareça, o Salmo 119, verso 105 fala assim, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha aqui, ó, como uma luz que alumia em um lugar escuro até que o dia esclareça. Então, Pedro está dizendo claramente o seguinte, é palavra, gente. Vocês precisam de palavra. Pedro está falando para mim e para você, a palavra é a luz para os nossos dias. A palavra de Deus, a Bíblia. Aqui está claro, gente. Não precisa ser nem muito entendido de hermenêutica e exegese para você poder entender que aqui está um texto em que Pedro está falando. Vocês têm que ler a Bíblia. Vocês têm que ler a palavra do Senhor. Porque quando ele fala dos profetas, ele fala a palavra de Deus. E ele fala claramente, ó, vai ser luz para a tua vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você entende o que Deus está falando? Partindo desse pressuposto, que o próprio apóstolo Pedro está deixando claro aqui, que nós temos que realmente entender e acreditar nas palavras dos profetas. Que profetas são esses? É o que está escrito na Bíblia. São os profetas que profetizaram na Bíblia. Ou seja, Pedro está falando, em outras palavras, leiam a palavra, leiam a Bíblia. Ponto. Tá dando para entender, gente? Ok. Até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Queridos, quem é a resplandecente estrela da manhã? Jesus Cristo. Então tudo converge, tudo liga, tudo leva ao Senhor Jesus Cristo. Toda a palavra, do Gênesis ao Apocalipse, converge numa coisa. Pai, Filho e Espírito Santo falam conosco. E tudo converge para que Cristo seja o centro de tudo. Amém? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Vamos falar sobre isso. Então, ponto. Pedro aqui não está falando de profecia de ninguém a não ser da Escritura. Nenhuma profecia da Escritura, ou seja, da Bíblia, é de particular interpretação. E isso, queridos, me deixa, não digo que me deixa apavorado, mas isso me faz entender que nós precisamos da unção do Santo Espírito de Deus sobre as nossas vidas, porque não dá para a gente ler a Bíblia e principalmente os profetas e falar, não, eu estou entendendo assim desse jeito, não, eu estou entendendo daquele outro jeito, não, eu estou captando essa mensagem de outro jeito. Não, a gente não pode fazer isso. O texto está claro, primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Particular interpretação é o seguinte, eu não posso tomar só para mim. A profecia é para todo mundo. A profecia que está na Bíblia é para todos. Todos. Só existe todos, tá bom, gente? Então, eu não posso falar assim, não, isso aqui Deus está falando só comigo. Não, Deus está falando para todos. Nenhuma profecia da Escritura, ou seja, nenhuma profecia que está escrita na Escritura é só para uma pessoa, é para todo mundo. Todos receberam a mensagem do Senhor. A mensagem é para todos. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Então, querido, só para a gente poder entender, toda vez que Deus levantou um profeta no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, um profeta realmente dele, esses profetas não tinham domínio sobre isso, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, ou seja, nenhum profeta teve domínio. Veja na Antiga Aliança como era e como é hoje na Nova Aliança. Veja que coisa interessante. Hoje na Nova Aliança a gente lê e está escrito que o Espírito está sujeito ao profeta. Mas na Antiga Aliança, gente, está escrito aqui, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo sempre agiram, tanto na Antiga quanto na Nova Aliança. A revelação da Nova Aliança, obviamente, foi o Senhor Jesus Cristo. Mas todos os três sempre agiram e sempre foram, sempre eternos, ou seja, sempre existiram. Sob qualquer hipótese, antes que tudo fosse tudo, eles eram.
Antes que tudo seja tudo, Deus é. Jesus é. O Espírito Santo é. Ok? Partindo desse pressuposto, desse princípio, entendemos que Deus sempre usou os seus servos e Deus sempre vai usar. Porque o Espírito Santo sempre esteve presente. Porque o Espírito Santo sempre usou os homens. Está escrito, gente, ó. Não é o Fábio que está discernindo para si. Está escrito, ó, inspirados pelo Espírito Santo. Você está entendendo o que ele está falando? Então eu estava falando, né, que o que acontece hoje? Na verdade, o que sempre aconteceu, né? Ainda mais nas igrejas ditas pentecostais. Eu não estou falando nem das neopentecostais, estou falando das pentecostais. Ou seja, das famosas, a gente fala de reteté, né? O que a gente vê? Sempre viu? Eu falei que acontecia comigo. Alguém falava assim, pastor, Deus não revelou nada para mim, não? Deus não te mostrou nada, não? Ora, partindo do pressuposto que se Deus tivesse falado comigo, eu entregaria o recado de Deus já havia sido entregue na hora da pregação. Porque, queridos, realmente, isso já aconteceu comigo. Eu confesso a vocês que quando eu era bem menininho na fé, eu também já pratiquei esse erro. Eu ia para a igreja com minhas dúvidas e com minhas leads, né, e com todos os meus problemas que eu tinha, mesmo garotão, e eu falava assim, eu queria tanto que Deus usasse alguém para mim. Eu ia para a fila da profecia, e enfim, aí a pessoa orava, você ficava com uma expectativa, né? E parece que o profeta era obrigado a falar contigo. Isso não existe. Primeiro, a palavra é a profecia viva, então ela está sendo pregada ali, deveria ser o suficiente. Mas mesmo assim, em alguma circunstância, se Deus assim quiser usar alguém para falar contigo especificamente alguma coisa que Deus quis falar, ele vai usar. A pessoa vai até você. Então, depois que eu saí desse erro de procurar ir e ao invés de deixar vir a mim, porque naturalmente, se eu buscar, Deus vai se fazer presente. Está escrito, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando eu aprendi isso, eu nunca mais corri para a fila de profecia. Eu nunca mais fiquei perguntando para alguém, o que Deus mostrou para você? O que Deus falou contigo? Não, nunca mais. Eu nunca mais fiquei... Gente, imagine se antigamente tivesse o que a gente tem hoje, né? O Zap, o telefone, aqui o YouTube, as redes sociais. Imagine, gente. Porque hoje você vê as pessoas, né? Entra aqui na internet. De vez em quando eu assisto mais lives. Os caras, eu gosto dos caras, tá? Eu acho até que eles foram meio que vítimas disso. Tem um pastor que é vítima disso. Ele começou aí, agora tá. Foi. Coitado. E eu fico observando o chat dessas lives. Aí alguém fala assim. Alguém não, muita gente fala assim. Pastor, fala alguma coisa de Deus pra mim. Pastor, o que Deus está revelando pra mim? Como se, gente, tivesse num site de adivinhação. Pera aí, gente. Tá errado. Desculpa, mas tá errado. Aqui não tem adivinha. A gente não tá aqui para ficar adivinhando. Os homens e as mulheres que se prestam a isso vão ficar enredados com isso e daqui a pouco vai ter que começar a inventar um monte de coisa. Porque se não falar, a pessoa fala assim, quer saber, eu vou procurar outro. É assim.